Você já sentiu aquela sensação estranha de estar sendo observado enquanto caminha pelo quintal à noite ou caminha perto de uma mata fechada perto da sua casa, como se houvesse um par de olhos brilhantes fixados em cada movimento seu, mas quando você olha não tem absolutamente nada ali? Pois é, mano, não é paranoia sua e nem coisa da sua cabeça não. Existe um fantasma de carne e osso, com 80 quilos de puro músculo e garras que parecem navalhas, que habita praticamente todos os biomas do Brasil, desde a Amazônia profunda até os limites dos grandes centros urbanos. Eu estou falando da Sussuarana, também conhecida como puma ou leão da montanha, uma das predadoras mais silenciosas e letais que a natureza já desenhou. Já aproveita e se inscreve aqui no canal Curioso para não perder nenhum desses relatos que vão te deixar conferindo a fechadura da porta hoje à noite, porque o que eu vou te contar aqui é real demais para ser ignorado. A Sussuarana não é apenas um bicho grande, ela é uma máquina de caça, e o fato de você não tê-la visto até agora é a maior prova de que ela é perfeitamente adaptada para viver no seu quintal sem que você receba um único sinal de alerta. Vamos falar a verdade, a gente tem mania de achar que a selva é um lugar distante, que o predador perigoso está lá no meio do mato, quilômetros longe da civilização, mas a Sussuarana não pensa assim. Ela é uma oportunista de primeira categoria e, para ela, a borda da sua propriedade é apenas uma extensão do território de caça. Imagine um animal que pesa 80 quilos, o que é um peso considerável, capaz de derrubar uma presa que pesa 3 vezes mais do que ela, mas que consegue se mover através da vegetação densa sem quebrar um único galho seco. É uma técnica de camuflagem sonora e visual que faria qualquer soldado de elite passar vergonha. A Sussuarana tem uma habilidade bizarra chamada de predação de emboscada total. Ela não precisa correr atrás de você, não precisa gastar energia desnecessária. Ela simplesmente espera. Ela se deita sobre a folhagem, fundindo a cor bege do seu pelo com as sombras projetadas pelas árvores, e ali ela fica, imóvel por horas, até que o batimento cardíaco da presa se torne o único som audível na floresta. O mais chocante, e isso é algo que muita gente ignora, é a inteligência desses animais. Diferente de outros grandes felinos que podem ser um pouco mais previsíveis, a Sussuarana mapeia o terreno. Ela sabe onde você passa, ela sabe onde o seu cachorro costuma dormir e ela sabe exatamente quando o movimento humano diminui o suficiente para que ela possa cruzar o seu quintal ou entrar na sua varanda para investigar o que tem ali. E aqui entra o ponto crucial que eu quero que vocês entendam, ela não quer necessariamente te atacar, o que ela quer é domínio. Ela é uma predadora territorialista ao extremo. Se ela sente que um humano está ocupando um espaço que ela considera o seu corredor de caça, ela vai observar. Ela vai entender seus horários. E é aí que entra o medo, aquela sensação de que tem alguém te vigiando. Ela está lá, a 10 metros de distância, agachada atrás de um arbusto ou camuflada em um barranco, e você está ali, tranquilo, mexendo no celular ou guardando o carro, sem a menor noção de que a menos de alguns passos existe um predador de topo da cadeia alimentar avaliando se você representa uma ameaça ou uma oportunidade. E não pense que isso é exagero de quem gosta de criar terror. Os registros de câmeras de segurança em propriedades rurais de São Paulo, Mato Grosso e cercanias de grandes cidades têm mostrado exatamente isso. Imagens granuladas de câmeras noturnas captam vultos elegantes, o reflexo verde dos olhos brilhando na escuridão, o movimento sinuoso de uma cauda que termina em uma ponta escura. É de arrepiar. O bicho atravessa o quintal com uma naturalidade que chega a ser desrespeitosa. Ela não tem medo do ambiente humano, ela apenas respeita a nossa capacidade de causar dano, então ela prefere ser um fantasma. Se ela fosse um animal que buscasse o conflito direto, talvez a gente visse mais notícias sobre ataques, mas a Sussuarana é mestre em evitar o humano, e é exatamente por isso que ela consegue subsistir tão perto da gente sem nunca ser notada. Agora, vamos entrar um pouco na biologia da fera para você entender o tamanho da encrenca. 80 quilos de massa muscular distribuídos em um corpo que pode chegar até 2 metros de comprimento, incluindo a cauda. A potência de um salto de uma Sussuarana pode atingir 5 metros de altura e mais de 10 metros de distância em um único bote. Cara, pense comigo, se você estiver no quintal e ela decidir que quer te testar, você não tem tempo de reação. As patas traseiras são como molas de aço, e as garras, que são como navalhas, servem para ancorar o animal na presa enquanto os dentes caninos exercem uma pressão capaz de romper vértebras cervicais.
Eles são especialistas em matar por asfixia ou quebra de pescoço, indo direto ao ponto vital. Na natureza, eles caçam desde capivaras gigantes até filhotes de anta, e a sussuarana é um dos poucos predadores que consegue abater presas muito maiores que ela mesma. Um fato curioso que quase ninguém comenta é a adaptação da sussuarana à dieta baseada no que ela encontra. Se você tem criação de animais no seu terreno, galinhas, patos ou até mesmo um bezerro ou porco, você tem um sinal de alerta gigante brilhando sobre a sua propriedade. A sussuarana é uma ladra silente de gado. Ela entra no cercado, abate o animal, e se não for perturbada, ela tem um comportamento fascinante, ela esconde a carcaça. Ela usa folhas, galhos e terra para cobrir o que restou da caça, escondendo o tesouro dos olhares de urubus ou de outros carniceiros, e volta no dia seguinte para terminar a refeição. Isso mostra que ela não é apenas forte, ela é inteligente, ela planeja. Ela tem um senso de posse sobre o território que é admirável, se a gente ignorar o fato de que ela poderia te ver como um intruso. Muitos inscritos me mandam mensagens perguntando se a sussuarana pode ser domesticada ou se elas atacam seres humanos por esporte. A resposta curta é não, e a explicação é simples, ela é um animal selvagem que não tem interesse em nós como fonte de alimento primária. O humano tem um cheiro estranho, um comportamento errático e é barulhento demais. Para a sussuarana, nós somos, na verdade, um perigo. O problema surge quando perdemos o respeito pela natureza. Quando a gente entra em áreas de mata, quando a gente desmata o corredor ecológico onde ela circula, a gente força esse encontro. E quando ela é encurralada, ou quando está protegendo filhotes, o instinto de sobrevivência dela é muito mais rápido do que a sua vontade de ver o bicho de perto. Já houve casos de pessoas que, caminhando em trilhas ou áreas de mata, foram seguidas por quilômetros por uma sussuarana que apenas queria garantir que o invasor sairia logo do território. Ela não atacou, ela não rosnou, ela não fez alarde. Ela apenas se manteve ali, invisível, na sombra, garantindo que o humano fosse embora. A capacidade deles de se esconder é tão eficiente que temos relatos em regiões serranas onde o bicho vive a menos de 2 km de áreas urbanas densas, e durante anos, ninguém, eu disse ninguém, tinha registro visual efetivo. Os biólogos só começaram a entender a real população desses animais quando começaram a usar armadilhas fotográficas com sensores de movimento infravermelho. Quando os arquivos eram descarregados, era um susto atrás do outro. O bicho passava ali todo santo dia às 3 da manhã. O pessoal de casa, caminhando com seus cães ou voltando do trabalho, nem imaginava que o rei do quintal tinha acabado de passar por ali. É esse tipo de revelação que mostra o quanto a gente é ignorante sobre a vida selvagem que acontece debaixo do nosso nariz. E por falar em comportamento bizarro, você sabia que a sussuarana tem uma vocalização que parece um grito humano? Muita gente na zona rural, quando ouve isso no meio da noite, jura que é uma assombração ou alguém pedindo socorro. É um som estridente, agudo, que corta o silêncio da mata e é feito principalmente em épocas de acasalamento ou para demarcação de território. Imagina ouvir isso sozinho no seu quintal às 2 da manhã. É desesperador. E a ciência explica, as cordas vocais desses felinos são únicas e permitem que eles emitam sons de frequências variadas que podem viajar distâncias enormes, funcionando como um chamado de longa distância. Se você já ouviu algo que parecia um grito de socorro mas não encontrou ninguém, talvez, só talvez, você tenha tido um encontro auditivo com uma sussuarana marcando o seu território. Agora, pense no Brasil, um país de dimensões continentais com florestas, cerrados, pantanais e montanhas. A sussuarana está em quase todos esses ambientes. Ela é uma sobrevivente nata. Ela não é exigente com o clima. Ela aguenta o frio das serras do sul e a umidade castigante da Amazônia. E esse é o segredo do sucesso dela, a adaptabilidade. Enquanto outros grandes predadores dependem muito mais de áreas preservadas e grandes corpos d'água, a sussuarana é mais contida. Ela consegue viver em fragmentos de mata menores, o que a torna vizinha de muito mais gente do que a gente imagina. Se existe um bosque, uma área de preservação permanente, ou até mesmo grandes terrenos baldios com vegetação alta, existe a possibilidade de uma sussuarana estar usando aquele caminho para se deslocar. Por que será que a gente tem tanto medo do que não vê? Talvez porque a sussuarana represente o que a natureza tem de mais primitivo.
Ela é o lembrete de que, apesar de toda a nossa tecnologia, iluminação artificial, muros altos e câmeras, ainda existe um predador que consegue navegar pelo nosso ambiente sem deixar rastros. Ela é o predador perfeito. E a pergunta que eu te faço é: você realmente conhece o seu quintal? Você já parou para observar as trilhas na mata perto de casa? Já notou se seus animais de estimação ficam agitados sem motivo aparente à noite? Esses são sinais claros que a natureza nos dá, mas que frequentemente ignoramos porque estamos ocupados demais olhando para telas. A Sussuarana não ignora nada. Ela observa cada detalhe, cada movimento, cada falha na segurança do seu ambiente. Se você está achando que isso é papo furado, pesquisa depois sobre os relatos de moradores de áreas rurais que encontraram rastros de patas frescas no barro logo pela manhã, marcas que não pertencem a cães. Essas pegadas são a assinatura da Sussuarana. Elas contam uma história de uma passagem silenciosa, de um predador que caminhou tranquilamente enquanto o resto do mundo dormia. E se você encontrar esse tipo de rastro, meu amigo, não tente seguir. Não tente procurar. A Sussuarana sempre tem a vantagem da posição e do conhecimento do terreno. Ela conhece cada árvore, cada arbusto, cada ponto cego onde você pode estar vulnerável. O respeito é a ferramenta mais importante na convivência com a natureza selvagem. Vamos falar de um caso bizarro que aconteceu em uma fazenda aqui no Brasil. O dono da propriedade, acostumado a ver animais silvestres, começou a notar que seus cães de guarda começaram a ficar extremamente agressivos e apavorados à noite, sem que houvesse intrusos humanos. Ele instalou câmeras térmicas, aquelas que detectam calor, e o que ele viu foi de cair o queixo. Uma Sussuarana adulta estava circulando o cercado dos cães, não para atacá-los, mas para testar a reação deles, para brincar com o medo dos animais. Ela passava a poucos metros da cerca, parava, olhava fixamente para os cães, e quando eles avançavam na grade, ela simplesmente saltava para cima de uma árvore próxima, em um silêncio absoluto. Ela estava estudando a área, testando os limites, mapeando o que podia e o que não podia fazer. Quando o dono viu aquilo, ele entendeu que não era o senhor daquele terreno, ele era apenas um observador de um jogo muito maior. Esse nível de comportamento mostra que a Sussuarana não é um bicho estúpido. Ela tem uma cognição avançada. Ela entende o cenário. E é por isso que, se você deseja nunca ter um problema real com esse animal, a regra de ouro é a prevenção. Não deixe restos de comida expostos, não deixe o lixo acessível, mantenha a iluminação do seu quintal funcionando e, acima de tudo, mantenha a sua atenção ligada. A Sussuarana não quer o confronto, ela quer a tranquilidade, mas se ela for induzida a acreditar que o seu quintal é uma fonte fácil de comida ou um território seguro para ela, ela vai se tornar uma visitante frequente. E acredite, você não quer que um felino de 80 quilos se sinta em casa no seu jardim. E agora, que você já sabe que essa sombra caminha por aí, talvez você entenda por que a natureza é tão incrível e, ao mesmo tempo, tão assustadora. A Sussuarana é apenas uma das muitas criaturas que ocupam os espaços que a gente acha que nos pertence. Temos peixes-monstro na Amazônia, serpentes que engolem presas enormes, sapos que sobrevivem a temperaturas congelantes, e tudo isso está acontecendo agora, enquanto você assiste a esse vídeo. O Brasil é um dos lugares mais fascinantes do mundo para quem gosta de entender o lado selvagem da vida. Cada bioma guarda segredos, cada floresta tem seus guardiões, e a Sussuarana é, sem dúvida, a rainha do silêncio. Eu queria deixar aqui uma pergunta para vocês refletirem até o próximo vídeo. Se você tivesse a chance de encontrar uma dessas feras cara a cara, em uma distância segura, você teria coragem? Ou você prefere manter esse mistério guardado, sabendo apenas que, talvez, enquanto você dorme, ela esteja passando pelos fundos da sua casa, vigiando o mundo com aqueles olhos que enxergam no breu total? A natureza não é um filme, ela é real, é bruta e é fascinante. Eu espero que esse relato tenha aberto seus olhos para o que acontece aí fora. Se você gostou de conhecer esse lado da Sussuarana e quer mergulhar mais fundo nos mistérios da nossa fauna, se inscreva agora no canal Curioso e ative o sininho. Eu tenho mapeado cada criatura que desafia nossa compreensão, desde os gigantes da Amazônia até os predadores que vivem nas sombras das grandes cidades. Toda semana tem conteúdo novo,
fatos que vão te deixar de queixo caído e histórias que você não vai encontrar em nenhum livro didático. Não perde a próxima, porque o que vem a seguir é ainda mais insano. Deixa aqui nos comentários, você já teve alguma experiência estranha no seu quintal que não conseguiu explicar? Quem sabe a gente não usa o seu relato para investigar aqui no canal. Até a próxima, e cuidado com o que você vê, ou deixa de ver, na escuridão da noite. O mundo selvagem está mais perto do que você imagina, e ele está sempre te observando, mesmo que você não esteja olhando de volta. A Sussuarana é apenas o começo da jornada que vamos trilhar juntos por cada canto inexplorado e cada fato obscuro da nossa natureza selvagem. Fique ligado, porque a curiosidade é o que nos mantém vivos e alertas nesse jogo perigoso de observador e observado. Até mais, mano, e tenha uma noite tranquila, se é que isso é possível agora que você sabe o que pode estar rondando o seu quintal.